Eu quero convocar o maior número de pessoas para participar sempre de nossas palestras. Seja bem-vindos por mais uma palestra, e são várias palestras que a gente já tem postado aqui no YouTube. E todos bem-vindos, todos sejam bem-vindos, sejam os pesquisadores, sejam os curiosos, aqueles que têm curiosidade, aqueles que querem aprender, aqueles que querem conhecer, aqueles que querem nos ouvir, né? E é um prazer, é um motivo de alegria poder falar com todas as pessoas de toda parte do Brasil e do mundo. Muitos países são dezenas e dezenas de países em toda parte, inclusive a Índia é o lugar que tem maioria de população. A população é 1,4 milhões, né? Acho que é isso daí, é 1,4 milhões de habitantes. A Índia é o lugar mais populoso do mundo. E existe ali tratamentos em hospitais numa maneira muito especial, tratamentos com cuidados, com muita dedicação, né, na área da saúde. Eu estava assistindo uma gravação sobre o hospital da Índia. Existem hospitais assim mais simples, mas existem hospitais de boa qualidade, tratamento sofisticado, né? Assim como também aqui no Brasil, né? Então, existem vários países, a Índia com seus tratamentos, né? A medicina e o Veda, né? Medicina ayurvédica, né? É uma coisa assim, que tem tratamento muito importante para a saúde. E assim como outros países, né? A Índia, a medicina da China também, a medicina natural da China, a medicina indiana, tem tratamentos sofisticados, eles cuidam bem da saúde. Nos Estados Unidos da América também cuida da saúde, só que nos Estados Unidos todos são atendidos, só que isso é pago, né? Não é gratuito. Já ali na Índia, existe um hospital ali que tudo é gratuito. Tudo é gratuito e existem lugares lá que as pessoas se alimentam também, é tudo gratuito, né? As pessoas preparam, né? Existem uns lugares próprios para as pessoas se alimentar ali, tudo gratuito, né? Ali faz o almoço, o jantar, faz tudo, mas é tudo gratuito ali, em certos lugares. Agora, existe coisas que são vendidos, sim. Existe a parte do comércio da Índia. A Índia tem o seu comércio, tem as suas vendas, mas existe o hospital que é tudo gratuito, né? Agora, já nos Estados Unidos da América, é tudo atendido, só que tudo é pago. Nem que seja parcelado, mas tudo é pago. Ninguém é abandonado, ninguém é desprezado quando precisa
de um médico, de um tratamento, ninguém é abandonado. Só que as pessoas que, em caso de urgência, é atendido nos hospitais, só que depois que a pessoa recupera, que volta para a sua casa, aí vem a cobrança, né? Vem a cobrança. É que nem aqui no Brasil, existe hospitais, o SUS, por exemplo, que não pagam nada. E muitos medicamentos, por exemplo, os medicamentos que são necessários, por exemplo, para as pessoas que são diabetes tipo 1, né, que tem que tomar o remédio mesmo, não tem outro jeito, precisa controlar a glicemia, né, ou seja, controlar a diabetes, né. Então, existem os tratamentos gratuitos, por exemplo, no SUS, né, nos postos de saúde, existem os tratamentos gratuitos, mas existem os tratamentos pagos, né? Mas a gente fala gratuito, mas se for olhar mesmo a realidade, nada é gratuito, né? Quando as coisas é gratuito, alguém está pagando por aquilo, né? Então é através dos impostos, né? A gente fala gratuito. Por exemplo, viajar os mais de 70 anos, né? 70, 80 anos, pode viajar de ônibus. Depende do. Isso eu acho que depende também da empresa de ônibus, né? Empresa de ônibus, de aviação. Isso vai depender também a idade da pessoa, ele pode viajar sem pagar a passagem, sem pagar a passagem, né? Mas alguém está pagando por isso, né? Não adianta a gente falar que é gratuito. Se for olhar, nada é gratuito. Quando acontece que as pessoas recebem alguma coisa, deixa eu ajeitar aqui a gravata. Então, alguém está pagando. Se alguém está recebendo de graça, tem alguém pagando. Tudo alguém está pagando. Alguém está patrocinando, alguém está pagando. A gente fala gratuito, mas não é 100% gratuito. Alguém esforçou para que aquela ajuda, por exemplo, lá no Hospital da Índia, lá alguém financia, ou seja, as pessoas ali, eles se unem para fazer aquele trabalho. E não é em todo lugar, né? Tem os comércios, tem os lugares de venda. É claro que as pessoas não podem confundir venda com doação, né? Tem muita gente que confunde o vendedor, por exemplo, aqui no Brasil tem muito vendedor ambulante, pessoas que vendem, sai vendendo cintas, carregando cinta, carteira, né? Relógio. Então, eles estão vendendo, né? Então, tem muita gente que confunde venda com doação. Tem muita gente que acha que o vendedor tem que doar as coisas, né? Doar, ajudar as pessoas. O vendedor, ele não está interessado em ajudar ninguém. Ele está interessado em vender o seu peixe, né? Ele quer vender o seu peixe, ele quer ganhar um dinheiro. Então, as pessoas também têm que apoiar esses vendedores e até comprar, né? Essas cintas que os vendedores ambulantes vendem na rua são cintas boas, né? Cintas que os homens usam nas calças, né? Então,
Essas carteiras também são boas. Então, na minha opinião, eu incentivo as pessoas a comprar uma carteira. Precisa de uma carteira? Compra de um vendedor ambulante, um vendedor que sai na rua vendendo. Precisa de uma cinta? Vende, compra, né? Precisa de uma meia? Compra dele, né? Se está precisando. Então, a gente não pode desprezar, né? Desprezar aqueles que vendem na rua, a gente não pode desprezar nem maltratar, né? Eles estão ali. E existe gente que ele acha que o vendedor tem que pegar e ajudar ele, que tem que dar as coisas, mas não é. Tem que discernir que o vendedor não é o caridoso que faz caridade. O vendedor não é uma associação de caridade. O vendedor que vende na rua ou que vende na loja, ele não é obrigado a dar sua mercadoria, ele está ali para vender, né? Às vezes as pessoas falam, não, fala para uma pessoa, por exemplo, quanto que custa uma carteira? Aí o vendedor fala assim, custa 2x. Aí aquele que está perguntando fala assim, é muito caro demais, tem que fazer mais barato. Não pode tirar o lucro do vendedor. Se ele está vendendo por 2x, é porque ele precisa, né? Agora, se as pessoas ficar muito insistindo, não, está muito caro, não adianta, tem que abaixar o preço. Aí as pessoas estão tirando o lucro dele. Não pode, né? O vendedor ele tem o seu preço, ele não é uma associação de caridade, não, ele não está trabalhando com caridade, não está trabalhando com doação, de maneira nenhuma. Ele está vendendo porque ele precisa ganhar também o seu dinheiro, né? Ele tem que ganhar o seu dinheiro. Todos que é vendedor, todos que vendem o seu produto, a gente tem que respeitar e compreender, né? Mas tem gente que não compreende, né? Ah, mas você tem essa camisa aí, você está com duas camisas, você não quer dar uma para mim? Cada um tem o direito de até de falar as coisas, né? Ninguém é proibido falar. Mas a gente também não pode querer sugar as pessoas, né? A gente não pode ser igual sanguessuga. Existe um verme chamado sanguessuga. Esse verme, ele suga, só quer sugar, né? Aí o vendedor vai vender e ele quer um valor muito baixinho, que o vendedor nem lucro não vai ter, né? Então não é assim, né? Tem que separar venda, separar a venda da doação, separar a venda de associação de caridade. Associação de caridade é uma coisa, né? E venda, comércio é outra. Não pode misturar comércio com doação. Doação é doação. Dar uma coisa para uma pessoa, um presente, é uma coisa. Agora, vender é outras coisas. Então, as pessoas têm que... E não confundir emoção com venda ou com sentimento, né? Não se pode confundir uma coisa com outra. Então, está aí, né? Então, a gente tem que respeitar os vendedores e até ajudar os vendedores. Se puder comprar alguma coisa que precisa, compre do vendedor. Que eu também já vendi muito, né? Eu sempre vendi as coisas, né? Nas ruas, até oferecendo nas lojas, né? As pessoas têm que comprar, sim. Se ninguém compra do vendedor que sai vendendo, como é que ele pode sobreviver? Como é que ele pode vender o seu produto, né?
Então, nós temos sim que ajudar nesse sentido, né? Tem que compreender, né? Tem que compreender e falar assim, eu vou comprar alguma coisa desse vendedor, né? Isso é importante, né? Mas tem gente que não entende, tem gente que se revolta, tem gente que acha que é muito chato demais, que o vendedor sai vendendo aí, ele acha que o vendedor é chato, que não devia fazer aquilo. Tem gente que não entende, tem gente que não entende isso daí. Agora eu quero voltar agora para a área da saúde. Eu quero falar sobre várias coisas. O que é a fitoterapia? Então eu deixo sempre os links. As pessoas querem estudar sobre terapia ortomolecular, a gente deixa abaixo, né? O link para as pessoas estudar, né? Por exemplo, terapeuta ortomolecular, nós temos o curso que a gente deixa o link, né? E tem a terapia de plantas, né? Os terapeutas de plantas e ervas medicinais, né? Tudo isso é importante para as pessoas. Então, a fitoterapia e os benefícios, vamos ver. A fitoterapia é um tipo de terapia que utiliza plantas, né, que tem ação medicinal para prevenir, tratar diversas doenças, como ansiedade, gripe, dor de cabeça, candidíase, gases intestinais, hemorroide, menopausa, pressão alta, diabetes, né? Então, isso daí, a fitoterapia é tratar as pessoas com plantas, né? O remédio fitoterápico pode ser comprado também em farmácia de manipulação, como no caso de cápsula, xaropes ou óleos, né, essenciais, né, preparado em casa, tinturas, chás, banhos em plástico, né? Existem vários meios para as pessoas praticar a terapia. A fitoterapia deve ser feito com orientação de um terapeuta ou profissional da saúde, né? Então é muito importante a fitoterapia. A fitoterapia é indicado para o tratamento ou prevenção de algumas condições de saúde, sendo as principais como ansiedade, estresse, depressão, insônia, dor de cabeça, dor muscular nas articulações, osteoporose, gripe, resfriado, artrite, artrose, bursite, falta de energia, baixa imunidade, né? Diarreia, prisão de ventre, hemorroide, gastroenterites, gastroenterite e excessos de gases intestinais. Então, TPM, que é cólicas menstruais, infecção urinária, problema de pele como micose urticária, eczema, psoríase, furúnculo, retenção de líquidos, cicatrização de feridas, diabetes, pressão alta, colesterol, tudo isso é a área da fitoterapia. Quais os benefícios da fitoterapia? Eu quero explicar para as pessoas. A fitoterapia é considerada uma forma de tratamento naturais, uma vez que utiliza plantas medicinais. Não sei se é em Goiás, parece que tem um hospital de uma clínica, né? Tipo clínica natural ali. Uma vez eu tive contato, mas depois eu perdi o contato, né?
o endereço, não sei se é em Goiás ou Minas, me parece que é em Goiás, né? Então, como funciona a fitoterapia? A fitoterapia funciona de diferentes formas, dependendo das substâncias presentes nas plantas medicinais, né? Então, as plantas ajudam a estimular o sistema imunológico, prevenindo, combatendo infecção, vírus, bactérias, fungos. Então, é muito importante, né? E existem vários tratamentos que é muito importante, né? Que reduz danos causados pelos radicais livres, por exemplo, inflamação no corpo, né? Regular os hormônios, atividade de neurotransmissores no cérebro, estimular ou diminuir o movimento intestinal, reduzir os níveis de açúcar no sangue, eliminar o excesso de líquido, reduzir a absorção da gordura pelo intestino, tudo isso, né? Como é feito a fitoterapia? É através do chá, né? É o chá, né, que pode ser muito importante, de plantas frescas ou plantas hidratadas, né? Que são hidratadas através de folha, flores, caule, raiz, né? Então é assim que se faz, né? A tintura também é o extrato da planta, cápsula que pode ser manipulado. Os óleos, né? Os óleos usados na fitoterapia também é muito importante para as pessoas, né? Os pós de plantas medicinais também, através de moagem. Hoje existe até um tipo parecido com um liquidificador, né? Existe que é só para triturar e transformar em pós planta, né? É um aparelho pequeno, né? Ele não é muito grande, ele é pequeno, mas ele transforma qualquer planta seca em pó, né? Então, através dos pó de plantas também, né? Pode ajudar a saúde das pessoas. Xarope, o xarope é fácil de fazer. Qualquer pessoa hoje, principalmente a gente morava no sítio, então fazia aquele xarope, no xarope do coração da bananeira, né? A gente usa aquilo lá dá um xarope bom, urguento, né? Usa urguento é o tipo de remédio fitoterápico também, de consistência pastosa, né? Emplastos, né? Eu me lembro que eu era criança, eu já contei isso. Tem vídeo aí que a gente já falou sobre isso. Eu era criança, meus pais trabalhavam na colheita de café, né? Então, na lavoura de café, eu era pequeno e eu ia junto com meus pais, e meus pais iam colher café, banar o café, né? Colhia tudo, barria, depois banava o café, depois ensacava os cafés, né? Naqueles sacos de lona. E o meu irmão era pequeno, e eu armava uma rede lá, né? Aquela rede era armada e eu ficava cuidando do meu irmão e balangando o meu irmão, cuidando do meu irmão. Ele era pequeno, né? O meu irmão é mais novo e a gente cuidava, né? Aí chegava a certa hora, aí meus pais, incluindo minha mãe e meu pai, né? Eles diziam, vamos embora. Aí pegava meu irmão e pegava tudo. E eu tinha uma moringuinha desse tamanhozinho assim, né?
meus pais comprou a moringuinha e eu enchia de água e levava junto, né? Eu tenho, acho que até hoje eu tenho essa moringuinha. Se ela não desapareceu, eu preciso ver aonde ela tá, né? Então eu tomava água daquela moringuinha e meus pais levavam a moringa grande também, né? E a gente tomava água. Mas quando saiu cedo, né? Saiu bem cedo lá da lavoura de café, eu saí correndo e pulei, né? Uma árvore caída e bateu de mau jeito, né? O meu braço, um dos braços bateu e começou a inflamar, né? Eu caí em cima do braço. Aí, chegando em casa, minha mãe pegou a erva Santa Maria, que quer dizer matruz, né? Mastruz, e ela socou bem aquilo e pôs um pouco de sal junto e pegou e colocou em cima do meu braço e enfaixou e deixou, né? Aí chegou no outro dia já estava desinflamado, né? É apenas uma inflamação que eu caí em cima do braço ao pular naquela árvore, né? Aquele toco de árvore que estava deitado, né? Aí eu recuperei, né? Então está aí, né? Então existe, esse é o emprasto, né, que a minha mãe fez, né? E os banhos, existem os banhos que ajudam, né? A camomila, a erva doce, o jasmim, o alecrim, tudo isso é usado na fitoterapia. Eucalipto, louro, o orégano também é bom, erva cidreira, funcho, hibisco, boldo, tomilho, né? Gengibre, erva São João, tudo isso é muito importante. Então, eu sabia dessa clínica natural, mas aquele que quer abrir, por exemplo, uma clínica natural, ele tem que entender sobre fitoterapia e também sobre a clinoterapia. Eu vou ver se dá para mim falar sobre vários. O que é clinoterapia? Vamos já falar logo. A clinoterapia é um tratamento que visa a cura através do repouso e do sono adequado. Clinoterapia vem ser um tratamento com repouso, né? Então, a clinoterapia é uma prática terapêutica que utiliza a técnica de manipulação e modernização para tratar diversas condições, lesões, né? Musculi, musculoesquelética, né? Problema do esqueleto humano, né? Lesões, né? Essa forma de terapia manual é frequentemente utilizado por fisioterapeuta, quiropráticos como parte de um plano de tratamento. Vou dizer mais uma vez, o que é a crinoterapia? Eu falei que a fitoterapia é tratamento com planta. Então, quem quer abrir uma clínica natural, ele tem que saber sobre isso daí. A fitoterapia é tratamento com planta. E a crinoterapia vem ser uma dieta, um repouso, né? Que as pessoas ficam ali na clínica, por exemplo, aonde tem clínica, eles já sabem o que é crinoterapia. A crinoterapia envolve o uso de técnica, manuais para manipular e mobilizar as articulações, músculo, tecidos moles do corpo, né? Então, essas técnicas podem incluir movimento suave, fracionamento, pressão, torção e outros tipos de manipulação para restaurar a função articular, né? Existe exercício que
faz as pessoas destravar a coluna, né? E através da clinoterapia, que é um descanso, é um repouso, né? Que a pessoa tem que ficar uns par de dias ali, é para ele ficar sem fazer nada, é só para fazer o tratamento, né? Então, a crinoterapia, ela funciona assim, é realizado por profissionais treinados como fisioterapeutas, quiropráticos. Eles utilizam a técnica específica para avaliar a condição do paciente e determinar o melhor curso de tratamento, né? Então está aí, né? Os benefícios da crinoterapia, né? Então os benefícios são muitos, da crinoterapia, né? Então melhora a função muscular, articular, aumenta a amplitude do movimento, né? Tem muita gente que precisa de uma fisioterapia ou clinoterapia, né? Precisa de uma crinoterapia, né? Inclusive, o fisioterapeuta entende sobre isso daí, né? Então, precisa disso daí que é muito importante, né? Para poder tratar a saúde como se deve, né? Então, a crinoterapia é utilizado uma posição, né? Uma dieta, um repouso, mas também é usado também tratamento se é problema da coluna. Então, vai ter que fazer algum exercício. São exercícios leves, né? Pessoas que têm problema da coluna não podem fazer aquele exercício da academia de jeito nenhum. Não pode, porque aí vai complicar, vai piorar ainda mais a situação, né? Então, eu falei sobre a fitoterapia, tratamento com planta. A clinoterapia geralmente é um repouso, que as pessoas ficam, né, em repouso e faz os tratamentos, né? Essa é a tal de clinoterapia, né? Estar ali sem deixar um pouco os trabalhos, deixar um pouco as obrigações e ficar ali, né, uns par de dias, por exemplo, numa clínica, e ali ele faz a crinoterapia, tem o repouso e tem também os exercícios, né? Exercício e outros fatores, outros métodos que a clínica ou o spa, né? Existe o spa, existe clínica hoje que trabalha nesse sentido. Agora eu quero falar também sobre a terceira, né? A primeira é a fitoterapia. A segunda, eu falei sobre a crinoterapia. E a terceira é dietoterapia, né? O que é dietoterapia? Então as pessoas precisam saber. A dietoterapia é uma ciência na área da nutrição que estuda a dieta específica de acordo com as enfermidades e as necessidades nutricionais dos indivíduos ou dos pacientes, né? Essa dieta se dedica à individualização e observação das necessidades nutricionais de modo mais individual possível para que os objetivos e as deficiências de ordem nutricional seja corrigido, né? Para que ocorra estabelecimento da saúde, né? Então é assim, né? O que é a dietoterapia? A gente tem que repetir, tem que sempre repetindo a palavra dietoterapia, né? Para numa palestra tem que repetir muitas vezes, né? É a ciência que se dedica
a indicação de dietas específicas de modo individualizado, levando em consideração enfermidades. A palavra dieto tem o significado de dieta. Já a terapia tem como significado o tratamento, né? Então é aí, a dietoterapia vem da palavra, né? A palavra dieto tem o significado de dieta, né? E já a terapia tem o significado que é o tratamento. A terapia é um tratamento, né? Então, essa palavra dietoterapia pode ser entendida como um tratamento através da dieta, né, considerando a patologia e a, ao mesmo tempo o indivíduo como as suas preferências, aversões alimentares, ou seja, através dessa terapia, pretende-se corrigir a deficiência e restabelecer o seu estado nutricional. E quais os benefícios da dietoterapia? Vamos ver, né? Quais os benefícios? Tem muitos benefícios. A dietoterapia, ela traz muitos benefícios, né? Então, a utilização da dietoterapia contribui para inúmeros benefícios, né? Então, as pessoas que estão doentes, que precisa fazer uma dietoterapia, tem que fazer, né? Então, ela tem essa função para o restabelecimento do estado nutricional, né? E tem pessoas que não se alimentam bem, tem pessoas que não bebem água, tem pessoas que não gostam de beber água, mas tem que beber água. Principalmente as pessoas que estão mais de idade, às vezes nem percebe que está desidratado, né? Tem muitas pessoas que nem percebem. Ele está desidratado, está se desidratando, né? E, e ele não está percebendo, né? Então, mesmo que não tenha sede, sempre um pouquinho de água de vez em quando tem que tomar. E, inclusive, também aquele que é locutores de rádio, que fala muito, palestrante, oradores, né? Essas pessoas que faz palestra, eles têm que sempre ter ali uma garrafa de água, né? Água filtrada, né? Água potável, né? Sempre tem que ter a água ali perto, né? Porque quem fala, quem é locutor, quem é orador, quem é comentarista, precisa, se for numa rádio, numa televisão, ele tem que ter a água ali. Porque muitas vezes a garganta seca e a pessoa não bebe água. Não bebe água e o que acontece? A garganta fica seca, né? E ele até não consegue falar, né? E é muito bom para melhorar a voz, por exemplo, é usar, comer salada de cebola, né? Salada de cebola ajuda bem a voz, né? A pessoa que come salada de cebola melhora a voz. E muitas vezes tem que usar a água na hora que vai falar, até mesmo em tribunas, púlpitos, reuniões, tem que ter água ali perto, porque isso é importante para hidratar, senão a garganta fica seca, né? E usar também bala de gengibre também é muito bom quando está com a garganta meio irritada. Bala de gengibre, bala de hortelã, né? Tudo isso é bom. Ou house, né? House, né? Que também é feito de hortelã, né? É feito de menta.
Tudo isso daí é importante para não ficar irritando a garganta, né? Principalmente se tiver meio com a garganta irritada, né? Isso é importante se cuidar, né? Então, quais os benefícios da dietoterapia? Auxilia no alívio de dores, né? Contribui para restabelecer a saúde, reduz o mal-estar, contribui para o alcance do peso adequado, manutenção dos quadris, ou seja, dos quadros da glicemia, aumento da imunidade, melhora a taxa de proteína. Então, isso é muito importante, né? Então, a dietoterapia é indicado para pessoas que têm obesidade, pessoas que têm tumores, os pré-operatórios que foi operado de alguma coisa, né? Foi operado, ou pós, tanto pré-operatório como pós-operatório, né? Problemas renais, disfagia, pancreatite, úlcera, problemas gastrointestinais, né? Então, o objetivo da dietoterapia né? É muito importante a dietoterapia que vem ser alimentação. A dietoterapia é uma dieta de alimentação, né? Então está aí, né? Agora eu quero falar sobre a helioterapia. Lembra bem que eu falei sobre vários, né? Eu falei sobre a fitoterapia, né? A fitoterapia que eu falei sobre a fitoterapia, vamos ver aqui. Fitoterapia, vamos ver, a crinoterapia, né? Eu falei sobre a fitoterapia, a crinoterapia, a dietoterapia, e agora eu vou falar sobre a helioterapia. Então, são 4 os assuntos que eu estou falando. Se possível, a gente vai falar mais ainda. São 4 os assuntos. Fitoterapia, crinoterapia, dietoterapia e helioterapia. Agora, sobre a helioterapia. O que é a helioterapia? Vamos ver o que é helioterapia. Então, a gente tem que entender essas coisas. Para as pessoas, para alguém abrir uma clínica natural, ele tem que entender, né, esses requisitos, né? O que é a helioterapia? Helioterapia é uma forma de tratamento que utiliza a luz solar ou fontes artificiais de luz para promover o benefício à saúde, né? Essa prática é baseada na ideia de que a exposição controlada à luz solar pode ajudar a tratar diversas condições dermatológica, né? Como psoríase, eczema, acne. Então, a helioterapia é tratamento, né, utilizado com a luz solar, né? As pessoas tomar a luz solar e fazer o tratamento com a luz solar, né? Então, isso é muito importante para as pessoas, né? Então, o principal mecanismo de ação da helioterapia está relacionado à produção de vitamina D, que é essencial para a saúde da pele e do sistema imunológico. A exposição à luz solar estimula a síntese de
vitamina D na pele, que pode ajudar a regular o crescimento celular e a função imunológica. Para isso, as pessoas têm que tomar o sol, né? O sol das 8 horas, 9 horas da manhã, tomar pelo menos 15 minutos, todo dia tomando 15 minutos de sol. Isso vai ajudar as pessoas, principalmente as pessoas de idade, mas de todas as idades. É claro, né? Existem pessoas que têm pele sensível, existe, mas tomando o sol bem cedo, não vai ter problema. Se as pessoas têm problema de pele sensível, que não pode se expor muito ao sol, pode tomar o banho de sol às 8 horas, 9 horas, né? Ou então, lá para as 4 horas da tarde, ou mais tarde, né? Mais ou menos esses horários são horários ideais, né? Então, é muito importante, né? A helioterapia é indicada para uma variedade de condições dermatológicas, né? É muito importante, né? Para a psoríase, que é uma doença autoimune, que causa inflamação, descamação da pele, eczema. Então é muito importante, né? É muito importante, né? Então, a helioterapia, as pessoas têm que tomar o sol, com certeza, né? Então, está aí e as pessoas têm que aprender mesmo, porque nós temos que aprender. Eu quero falar agora sobre a naturopatia. Naturopatia vem ser as coisas natural. Naturopatia, o que é e os benefícios do tratamento, né? Naturopatia, as pessoas precisam entender, né? É uma ciência da saúde que associa terapias naturais, terapias tradicionais, modernas, com medicina científica, dentro das perspectiva holística, né, do ser humano. É conhecido por lei como uma especialidade da medicina tradicional, né? Então, aí está aí, né? O que é naturopatia? A palavra naturopatia, pessoal aí que está assistindo a gente, compartilhe, dê o seu like, né? E procure entender o que a gente está falando aqui. A gente está falando as coisas para o bem das pessoas. A gente não está radicalizando. A gente não é o senhor da verdade. A gente não é nenhum deuses e nenhum Deus, né? Porque só existe um Deus Pai que criou todas as coisas. A gente não é o dono do pedaço, né? A gente é uma pessoa simples que sabe alguma coisa e a gente não sabe tudo, porque a gente não conhece tudo, tem muita coisa que a gente não sabe, mas o que a gente sabe a gente explica, né? Então, o que é naturopatia? A palavra naturopatia surgiu apenas em 1902, mas tem a etimologia antiga do grego, né? Patos, doença e natural, né? Da natureza, né? Que significa doença da natureza, né? Então, engloba em suas ações para um tratamento proposto algumas terapias complementares, integrativa, por exemplo, né? Então, está aí, né? Então, apresenta uma concepção transcendental onde parte do princípio que a cura
da disfunção do organismo e do campo emocional ultrapassa os limites do mecanismo fisiológico, né? Então está aí, né? O tratamento, a naturopatia, direciona as pessoas a adotarem uma nova filosofia de vida, onde a alimentação apresenta um papel primordial. Então, a naturopatia vem se falar, ou seja, vem se revelar que nós temos que ter um estilo de vida, né? A naturopatia, ela tem que ser associado com estilo de vida. Naturopatia argumenta que são os hábitos nocivos, né? Argumenta e mostra os hábitos nocivos que faz mal, né? E também indica uma alimentação, né, importante, porque os hábitos nocivos, como alimentação desarmônica, sono irregular, né, excesso de álcool, tabaco, né, drogas químicas, sedentarismo, tudo isso tem que ser mudado, né? Então são muitas as coisas, o que acarreta o acúmulo de toxina no corpo, levando a mau funcionamento, levando as pessoas a ficar doentes, a ter um desequilíbrio energético, assim por diante, né? O que é o estilo de vida? O estilo de vida é se adaptar à naturopatia e também à mudança de estilo de vida, né? Tem que mudar o estilo de vida, sim, né? É muito importante. É considerado pioneiro da naturopatia o padre alemão Sebastian Klepp, Sebastian Klepp, né? Em 1821 e 1897, né? Sebastião mesmo, Sebastião é o nome dele, né? Então está aí, né? O que é naturopatia? É comer tudo que é natural, né? Tudo que é natural vem ser da naturopatia, né? Tudo que ajuda as pessoas, né, a ter mais saúde. E eu quero falar também sobre a aeropatia. Vamos ver, aeropatia. Eu não sei se as pessoas todos sabem o que é aeropatia. Então aí eu já falei de vários, né? Eu falei, vamos ver aqui quanto que eu falei. 3, 4, 5, 6. Eu tô no sexto assunto, né? Então eu falei sobre vários aí, né? Eu falei sobre fitoterapia, eu falei sobre a clinoterapia. Eu tô olhando aqui na tela do computador. E eu falei também sobre a dietoterapia, né? Aí eu falei também sobre a helioterapia, que é tomar o sol, né? A luz solar. Aí falei também sobre naturopatia. Naturopatia é tudo que é natural. Se as pessoas comer as coisas e mudar o estilo de vida, ele vai ter uma saúde mais resistente a vírus, as bactérias, a fungo, né? Então, o que significa aeroterapia, né? Aeroterapia é uma forma de terapia complementar que utiliza o ar atmosférico como uma ferramenta de cura. Então está aí, a aeroterapia é as pessoas tomar o ar puro, né? Geralmente as pessoas têm que abrir a janela, né? Deixar um pouco, entrar um pouco de ar na janela, nem que seja uma frestinha, né?
para entrar o ar, né? Precisamos do ar, né? Então, a aeroterapia vem ser tratamento com o ar natural, com o ar da natureza. Então, as pessoas, para ter uma aeroterapia boa, ele tem que ir num lugar aberto, no campo onde tem ar, um ar mais puro, né? Então, a aeroterapia é um tratamento usado através do ar. E existe também pessoas especialistas que ele faz o tratamento da aeroterapia para as pessoas, manda as pessoas respirar umas par de vezes, né? Respirar, encher o pulmão de ar, né? É um tratamento da aeroterapia. Enche o pulmão de ar, depois sorta, né? Enche de novo, sorta. E outros tratamentos, existem vários tratamentos sobre aeroterapia, né, que é indicado para paciente com doenças como asma, por exemplo, bronquite, efizema pulmonar, principalmente pessoas que fumam muito, pode ter esse problema de efizema pulmonar, né? Pulmonar, né? Então está aeroterapia é muito importante porque nós precisamos do ar. Mas existem os terapeutas treinados para isso, né? A aeroterapia é uma abordagem terapêutica também, baseada no uso do movimento respiratório aliado a exercício físico específico, né, para promover a reabilitação e melhorar a saúde respiratória. Existe um tipo dos exercícios, como eu tenho falado, né, que é encher o pulmão de ar, depois sortar o ar do pulmão, né? E os benefícios da aeroterapia podem ajudar a fortalecer os músculos respiratórios, né? E melhorar a capacidade pulmonar, né? E promover a remoção de secreções, reduzir a falta de ar, né? Então, a aeroterapia, ela é indicada para pessoas com doenças respiratórias, problemas crônicos, né? Pessoas que têm problemas crônicos, como asma, doenças pulmonar, obstrutiva crônica, né? Fibrose cística, né? Bronquite crônico, né? E outros assuntos, né? E qual a duração da sessão da aeroterapia, né? A duração de uma sessão da aeropissoterapia pode variar, mas geralmente dura de 30 a 60 minutos, dependendo da necessidade. Isso daí é o exercício das pessoas soprar o ar, encher o pulmão de ar, depois fazer um exercício, depois soltar o ar do pulmão. É isso daí, né? Como é feito essa sessão, né? Existe essa sessão. E existe também a pessoa usar a aeroterapia ir num lugar, numa chácara, num lugar que tem árvores ali, né? Um spa natural, onde tem árvore, onde tem coisas verdes, muito verdes ali, né? Plantas. Isso também, tomar aquele ar também, aquilo vai ajudar bastante, né? Então, é necessário ter experiência prévia em exercício físico para fazer esse tipo de tratamento, né? Eu tenho falado, né? Que é aeroterapia, né?
é preciso ter profissionais entendidos nesse assunto, né? Então está aí, né? Nessa palestra está aí que a gente falou sobre vários, né? Isso é importante. Vou repetir, né? Vou repetir. Eu vou mostrar com os dedos, né? Eu falei sobre fitoterapia, né? Também comentei sobre crinoterapia. Aí comentei sobre dietoterapia. Comentei sobre helioterapia. Comentei sobre naturopatia. E eu comentei sobre esses e mais, né? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5 e mais um que é aeroterapia, mais um. Então são 5 assuntos que a gente comentou e tudo isso é importante numa clínica. Se alguém quer abrir uma clínica, pode abrir? Pode, mas tem que aprender esses fatores aqui. E tem mais coisa que eu não falei. Eu não falei sobre a hidroterapia, né? Que é hidratar através da água, né? Hidroterapia também, né? Que é tratamento com águas também, existe também, né? Então está aí, né? Então fica aí e as pessoas podem acessar o link abaixo e estudar, né? Estudar aqueles cursos que a gente deixa, pessoas que querem abrir alguma coisa, pessoas que querem aprender, né? Pessoas que querem, por exemplo, trabalhar com várias profissões, né? E tem vários assuntos, né? E pessoas podem aprender várias profissões, né? Vários cursos, tudo isso vai ajudar a todos. Então, até a próxima, se o Criador permitir. Até lá.